Muitas grávidas tendem a sentir algum receio de serem mães quando estão grávidas e mesmo no pós-parto, de não terem a capacidade de ser uma boa mãe ou de lidar com as responsabilidades parentais. Hoje vamos falar exatamente disto, da insegurança na maternidade e de como tu és capaz de ser uma boa mãe para os teus filhos. Para este episódio convidei então a Bárbara Amorim, que é formada em parentalidade consciente e mindfulness, coaching e PNL. Também faz da sua vida yoga e é mãe de dois. Então, hoje vamos partilhar um bocadinho então sobre o que é isto da parentalidade consciente, da sua importância e de como é que a parentalidade consciente nos pode ajudar então a superar estas inseguranças da maternidade. Olá, Bárbara, então bem-vinda ao podcast Entre Nós e a Doula. É com muito gosto que tenho-te aqui e a Bárbara então vem-nos partilhar um bocadinho sobre o que é a parentalidade consciente Uhum. e passo então a palavra. Ok, obrigada, Filipa, bom dia. Obrigada pelo convite, antes de mais, é um prazer estar aqui à conversa contigo, poder também espalhar um bocadinho mais desta semente da parentalidade consciente, não é? Que é um tema que eu gosto tanto. E então estavas-me a perguntar o que é isto da parentalidade consciente, não é? Uhum. Sim. Olha, a minha formadora, a mim, ela costuma dizer que a parentalidade consciente é mais sobre desaprender do que aprender, sabes? A gente tem que se... Porque é importante é nós tomarmos consciência, não é? Das nossas Uhum. crenças, dos nossos padrões, do nosso estilo de parentalidade, para depois, de uma forma consciente, escolhermos aquilo que nós queremos ficar e queremos levar para o exercício da nossa da parentalidade, ou que queremos deixar ir e queremos fazer diferente, se calhar, daquilo que foi feito connosco. Portanto, tem Uhum. muito esta tomada de consciência sobre quem somos, porque é que agimos como agimos, e depois decidir o que é que eu quero fazer, como é que eu quero educar os meus filhos, e a partir daí já temos uma intenção criada sobre aquilo que nós pretendemos, e uma intenção, não um objetivo. Também nos coloca aqui uma pressão diferente. Então, depois de Uhum. termos a intenção colocada, é seguir o caminho. E é um caminho que não tem fim, porque nunca vai ser uma parentalidade perfeita, mas é um caminho que eu acho que vale muito a pena. Importa Uhum. também, se calhar, só fazer aqui uma distinção, porque às vezes as pessoas também, quando começam a ouvir falar em parentalidade consciente ou parentalidade positiva e assim, Uhum. associam muito a uma parentalidade mais permissiva. E não tem nada disso. Não é uma parentalidade autoritária, nem é uma parentalidade permissiva. Portanto, nós não estamos em nenhum dos extremos. Se calhar no meio, não sei, talvez. Eu acho que a partir do momento que tomamos então consciência, conseguimos equilibrar, não é, as coisas e tornar aqui um caminho mais prazeroso para todos, para pais e para filhos. Certo. Ahm, o tema que lá está, que eu trouxe, que eu gostaria que estávamos aqui a falar Uhum, e que impacta aqui também na parentalidade consciente é muitas das vezes as grávidas, já na gravidez, sentem algum receio, não é? De será que eu vou ser boa mãe? Será que eu vou conseguir arcar com esta responsabilidade, não é? Porque no fundo agora é quase como temos um peso claro. às costas, não é? Temos um ser aqui a crescer e que depois vamos ser já estamos a ser responsáveis por ele, não é? A tomar Uhum, decisões que impactam na vida dele. E, exatamente. e achas que a parentalidade consciente, então, dá-nos aqui um suporte e um apoio nesta Sem medida? dúvida, sem Uhum. dúvida. Eu até, e é uma coisa que até não é muito comum, não é? As pessoas mergulham e procuram a parentalidade consciente depois de serem pais, e eu Uhum. acho que isto era um caminho que se devia começar a fazer pré-conceição até, não Ok, é? boa. Porque é muito importante e estamos muito mais disponíveis para pensar sobre o assunto antes do que depois, não é? Porque sabemos que nós crescemos filhos, sabemos que depois de eles nascerem é uma avalanche de emoções, não é? Como estavas a dizer, de mudanças na nossa vida, que nós não vamos ter tempo para parar e pensar
sobre, ai, será que vou fazer assim, vou fazer assado, como é que eu gostava de fazer, porque é que eu estou a fazer isto, ou porque é que eu estou a fazer aquilo, como é que eu fui educada, que crenças eu tenho. Nós não vamos ter tempo a pensar nada disto. Sim, é Então, verdade. olha, e é o que eu faço sempre que eu sei que uma amiga está grávida, eu não ofereço nada para o bebê, eu ofereço-lhes um livro de parentalidade consciente para elas lerem durante a gravidez, que é para elas, caso ainda não tenham tido contacto com este tema, para Uhum. terem e aproveitarem quando estão realmente disponíveis para parar, pensar, questionar como é que eu vou querer educar, se calhar vou querer ir por aqui, vou querer ir por ali. E esse é um trabalho muito importante que nós não fazemos, nós passamos à frente. Uhum. E depois, quando nos vemos com os problemas e com as birras e com as dúvidas e as faltas de confiança, já só queremos resolver o problema, queremos um penso rápido. Sim. E a parentalidade não é de pensos rápidos, não é muito menos a parentalidade consciente. Tem que ser um caminho que se tem que começar a preparar bem lá atrás, para quando chegar o momento, Uhum. seja no parto, seja no pós-parto, dessa falta de confiança, nós já termos as ferramentas connosco e já as conhecermos, então já vamos aplicá-las de uma forma mais consciente e confiante também, não é? Claro. Porque lá está, de facto, há muito esta crença de mas eu não sei o que é que vai acontecer, não sei como é que ele vai ser, ou como ela vai ser, só passando por isso é que depois é que se calhar eu vou conseguir perceber o que é que eu quero, como é que eu quero ser como mãe, não é? Também, Claro que sim, sim. mas há muita outra coisa que se pode já ir fazendo e preparando, não é? Exatamente. Se nós delinearmos, pelo menos, para mim, o primeiro passo é nós refletirmos um bocadinho sobre a nossa infância. Como é que Uhum, foi, o que é que correu bem ou menos bem, digamos assim, que estilo de educação tivemos, que resultados tiveram essa educação, pensar um bocadinho e refletir um bocadinho sobre isso, e depois pensarmos no que é que nós vamos querer ser para os nossos filhos, que tipo de mãe eu quero ser, como é que eu quero que o meu filho me veja no futuro, não é? sim. Não é na hora, não é, ai, será que o meu filho quer A ou quer B? Não, eu tenho que pensar assim um bocadinho a longo prazo, a pensar o que é que eu quero, que é isso, não é? Nós só agora, em adultas, olhamos para trás e Uhum, quando pensamos nos nossos pais, nós pensamos no resultado, não é? Nós temos uma imagem de como é que os vemos, se os vemos com um estilo autoritário, se era permissivo, se era meio, se não era. E então é essa pergunta que nós podemos fazer para delinearmos a nossa intenção, digamos assim. E depois temos que definir então a nossa intenção. Que mãe é que eu quero ser? Como é que eu quero ser para os meus filhos? Como é que eu quero que eles me vejam? E a partir daí nós já conseguimos ter um caminho, não é? Isto é um GPS, mas não é um mapa que tens que seguir aquela estrada, não é? O GPS está constantemente a reorientar a rota. Se a gente certo. se engana, se a gente vira na estrada que não devia ter virado, não há problema nenhum. O que Arranja o outra estratégia GPS para voltar faz, ao caminho. ok, então se queres ir por aí, vamos agora para tu chegares ali, vais ter que dar uma volta maior, não é? E então a parentalidade consciente também é muito sobre isso. Isso é sobre nós termos uma intenção, não é? Onde é que nós queremos chegar e depois caminhamos. Se a gente se enganar no caminho, está tudo certo, é tomar consciência, olha, ok, enganei-me, virei aqui, não era para virar, então tenho que voltar para trás, ou então vou por aquela estrada, ou vou para outra, e também sem culpa, sem julgamento por estarmos a fazer errado, sem o peso da perfeição. É muito importante nós termos também consciência destas atitudes Uhum, curiosamente, curiosamente, ou não, nós associamos aqui à parentalidade consciente as atitudes de mindfulness uhum. e eu, por acaso, depois de ser mãe, acho que uns 2 mesitos, depois de ser mãe do meu segundo filho, senti-me assoberbada, não é? Com tanta coisa para fazer e como é que eu dou conta de tudo e dos recados todos e da casa e dos miúdos e quero estar presente e consciente com eles, então comecei a entrar assim num loopzito e o que eu na altura escrevi um artigo até para a Academia de Parentalidade Consciente sobre as atitudes, 7 atitudes de mindfulness para
recém-mamãs, e falava sobre Uhum. então essas atitudes. Eu depois posso partilhar o link do artigo contigo, Eu deixo depois nas ele, referências do podcast. sim, Oh, ele está algures no site da Academia de Parentalidade Consciente e foi muito sobre isso, não é? Sobre aceitar o que é, sobre confiar, sobre ter paciência, não é? Todas as atitudes do mindfulness. Eu depois estava a escrever para mim e aquilo depois correu tão bem que eu acabei por partilhar e de facto já partilhei com muitas recém-mamãs e elas gostaram e sentiram-se identificadas, e na altura cheguei também a receber mensagens de pessoas que leram o artigo que se identificaram muito com isso, porque também precisamos de, lá está, treinar se calhar estas atitudes já durante a gravidez ou a pré-conceição, começar a ler sobre o assunto e a pensar sobre isso, para quando chegar o momento da aflição, digamos assim, ou da falta de confiança, nós já temos ali, se calhar, um recurso, e vou-me lembrar, uma altura ali sobre a questão da confiança no pós-parto, deixa-me ir reler. E volto a reler o artigo e parece que tem ali uma lufada de ar fresco e penso, ok, então está tudo certo e eu sou capaz e eu tenho as ferramentas que eu preciso e os recursos, e é só depois mais fácil de voltar ao centro, não é? Porque estas questões de falta de confiança que nos surgem e estes medos que nos surgem durante a primeira fase da maternidade também são muito. Porque nós momentaneamente saímos do nosso centro, não é? Sentimos-nos tão assoberbadas com tudo que está a acontecer que saímos do nosso centro. Então, às vezes, só precisamos de um lembrete para voltarmos à estrada e à rota e reorientar o caminho. Por isso, eu sim. acho que sim, que é importante nos munirmos destas ferramentas antes do nascimento. Certo, porque no fundo, às vezes até podem ser conceitos novos, não é? Há aqui uma grande novidade nesta questão do mindfulness, para se calhar para muitas pessoas, não é? E Sim, a pode ser. necessidade de ir-se habituando a estes conceitos e a estas ferramentas e utilizando É estas isso. ferramentas, não é? Porque É. não é assim na hora H que vamos Pois, conseguir começar alguma Se, coisa, não não, é? se eu não tiver informação nenhuma, se estiver completamente descontextualizada e se não conhecer, se tu chegas a uma recém-mãe que está completamente assoberbada e tu lhe vais dizer, não, olha, tens que praticar um bocadinho de mindfulness, acalma-te, respira, né? Isso, quando o nosso cérebro está desconectado, está completamente assoberbado, não vai resultar, porque É, ela não vai ter capacidade de de perceber e ouvir compreender. essa informação, não é? Tu É, precisas de ter conhecimento antes para poderes depois, ali num pequeno rasgo de consciência, tu te conseguires lembrar e dizeres, ok, então eu tenho aquele recurso, deixa-me lá e ler aquilo, deixa-me praticar aqui uma respiração para me acalmar ou assim, para conseguires voltar ao centro. Por isso é que eu acho que deve ser antes do bebê nascer. Porque claro. aqueles primeiros meses iniciais, não é? E tu se calhar vês isto, por muito que às vezes prepares as mães ou para o parto ou para a amamentação e elas já levam a informação toda e já sabem os recursos que têm, muitas vezes é difícil de no momento tu conseguires que elas usem essas ferramentas, não é? Imagina se a mãe não tem conhecimento nenhum. A mãe, o pai e a família, não é? E a família. É Sim, muito sim, mais sim. difícil. Por isso é que toda esta preparação é imprescindível e devia fazer também parte da preparação para o parto, não é? A preparação para a Sim. parentalidade. Acho que era muito importante, porque é o que eu digo, as pessoas estão mais disponíveis nesse momento, estão mais receptivas para imaginar cenários e para decidir o que é que acham que é melhor. Depois podemos ir alterando as nossas intenções ao longo do caminho e está tudo certo. Mas já temos ali uma ideia, percebes? Um Acho que guia, é não muito é? por aí. Sim, sim, e é curioso que tu fales nisso, porque eu sinto muito isto, que é, eu posso hum, dar as ferramentas todas, mas também sinto que em alguns casos há necessidade de haver um acompanhamento para a pessoa ser relembrada de, Hum, porque às vezes estamos tão exato. assoberbadas, não é? Que nós até já lemos aquilo e já sabemos que aquilo existe, mas não, nem sequer nos conseguimos lembrar de, não é? E Exato. portanto, haver alguém que está muito mais Lúcida, digamos muito mais assim. disponível mentalmente e emocionalmente, não é? Que não está com aquela avalanche de hormonas e de ter Claro. vivido momentos muito
sensíveis Claro. e importantes, não é? E ter essa pessoa parece-me de veras importante para conseguir ajudar também Sem dúvida eficazmente nenhuma. aquela mãe, aquela família. Sem dúvida, porque isto aqui é tudo uma questão de cérebro. O nosso cérebro, quando está desconectado, não é? Quando nós dizemos perdemos a cabeça ou que nos saltou a tampa, de facto, a nossa parte racional com a emocional, ela Uhum. desconecta-se. Então, se nós nos desconectamos da parte que pensa, digamos assim, e que é capaz de tomar decisões lúcidas, nós não vamos conseguir, nós vamos atuar no modo de sobrevivência. E no modo de sobrevivência, nós não temos estes recursos todos, nós ou lutamos, ou fugimos, ou congelamos, temos três opções. E então é preciso, lá está, alguém que nos ajude a voltar ao centro e que nos relembre dessas ferramentas. Não é? Quanto mais treino eu tiver, quanto mais eu já tiver pensado sobre isso, mais fácil é eu voltar ao centro, com ou sem ajuda. Ou às vezes, ok, preciso ali uns minutinhos para respirar, não é? Para acalmar, mas depois mais facilmente nos lembramos destas opções todas e destas infinitas possibilidades que nós temos de exercer a parentalidade, não é? Porque não há só A ou B, não há só ou sou permissiva ou sou autoritária, ou deixo ou não deixo, ou sou a favor de usarem os telemóveis ou contra, não é? É Claro. preciso encontrar aqui um equilíbrio, é preciso sermos autênticas e congruentes com aquilo que nós dizemos e fazemos. Também é muito importante. E às vezes os pais também têm muito essa questão de ai não, mas eu defendo isto, então eu não posso ceder uma única vez. E Uhum. depois deixamos de ser congruentes com aquilo que estamos a sentir, porque até queríamos ceder, mas pensamos, ai, não posso. Então vou dizer que não, mas eu internamente não estou a pensar que não. E os nossos Claro. filhos são ótimos a lerem-nos as nossas emoções, então eles percebem esta incongruência, não é? Até porque a nossa comunicação é essencialmente não verbal, então eu tenho que ser É. muito congruente com aquilo que eu estou a dizer e o meu corpo está a dizer também. E é por isso que muitas vezes depois também falha a parentalidade, porque as mães acham que têm que ser firmes naquelas suas regras, digamos assim, mas internamente estão a sentir o oposto e não estão a conseguir relaxar uma única vez, ou o que seja, ou Uhum. tomar uma decisão diferente, e isso depois também vai influenciar muito e causa-nos muita ansiedade e muito stress, e essa falta, e essa culpa, e essa falta de confiança. Então, é preciso nós trabalharmos isso em nós e termos consciência da importância disso para depois conseguirmos pôr também em prática. Sim, porque no fundo, não é? Somos todas boas mães à partida, porque por muito que Exatamente. só o facto de já estarmos a pensar de será que eu vou ser boa mãe, isso já denota que já vamos ser boas mães, porque já estamos a preocupar-nos com isso. Exato. Por isso é que nós temos que desaprender, porque nós Pois, lá no fundo, nós temos em nós as capacidades necessárias, não é? Ninguém ensina um animal a ser mãe, não é? Os é, cães, todos os animais têm os seus filhos, fazem os seus partos sozinhos e ninguém lhes diz: olha, agora tens que dar de mamar assim ou assado, tens que pôr a mamar assim. Todas as mães têm em si as capacidades necessárias e os recursos necessários. O problema é que a nossa sociedade às vezes enche-nos de tanta coisa, tens que fazer assim, tens que fazer assado, agora não pode, o bebê não pode dormir assim, tem que dormir assado, tens que pôr nesta posição, não pode ser naquela, e ele tem que vestir isto. E eles colocam tanta pressão, não é? A sociedade coloca tanta pressão nas mães que, de facto, a dada altura, nós deixamos de confiar naquilo que nós nós estamos a instintivamente sentir. sabemos, não é? Sim, Porque qualquer mãe instintivamente vê um filho a chorar e sente necessidade de pegar nele ao colo. Isto é claro. um movimento instintivo, não é? Mas depois vem aqueles movimentos, ai, não podes dar colo porque ele vai se habituar mal, ou não podes adormecê-lo no colo porque ele depois não vai dormir sozinho. Enfim, enchem-nos a cabeça com tanta informação que nós realmente depois duvidamos das nossas capacidades e por isso é que é Claro. preciso desaprender todas essas teorias, se calhar, não é? E ligarmos-nos mais a nós, ao nosso interior, para estarmos mais focadas e mais centradas e mais confiantes, no fundo. E lá está, essa ligação a nós, não é? Esse voltar, esse autoconhecimento, no fundo, não é? Uhum. Também podemos ir buscar um bocadinho, se calhar, ao mindfulness e à parentalidade consciente. Exatamente, exatamente. Quanto mais nós treinarmos estas atitudes de mindfulness, que são atitudes Uhum. muito simples do dia a dia,
mais nós nos viramos para dentro, Claro. mais viramos para o nosso interior e, portanto, ao fazermos isso, estamos a ganhar e encontrar os recursos necessários depois para lidarmos melhor com todas as situações. É mesmo Agora, importante. eh, a Bárbara, como já disse, é mãe de duas Dois. crianças, que são pré-adolescentes, creio eu. Não, um tem 13, mas o Ok. outro ainda vai fazer 6, Ah, o outro, ok. mais Ah, pequenino. quando é que tudo isto da parentalidade consciente chegou à tua vida? Olha, chegou tarde, já chegou muito tarde. Eu costumo dizer, eu não tive esta oportunidade de pensar sobre o assunto antes, ou melhor, tive no segundo, no primeiro não tive. A Uhum. parentalidade consciente, e eu penso que aqui já o algoritmo do Facebook teve aqui alguma influência nisso, porque eu já tinha, o meu filho, o mais velho, já teria aí uns 2 ou 3 anitos, Uhum. 2 ou 3 anitos, quando eu comecei a despertar, digamos assim, para estes temas e para estas questões. Acho que lá está, o Facebook foi-me trazendo essa informação. Eu comecei a ler e comecei a questionar. E eu disse: então se calhar posso fazer diferente, porque eu era muito da parentalidade autoritária. Eu Uhum. era da equipa da palmada na hora certa, porque foi assim que eu fui educada e eu Claro. achava que era assim que se educavam as crianças. Então era muito assertiva, muito rígida, tem que ser, tem, não pode, pode, não pode, é assim, é assado, 1, 2, 3, agora. Era super autoritário. E de facto, depois, não é? Eu acho que foi o Facebook. As minhas primeiras memórias de ler sobre isto estão associadas ao Facebook. E depois é que comecei a comprar livros e comecei a questionar isto tudo. E eu pensei, se calhar posso fazer diferente, se calhar não tem que ser assim tão autoritária. E então em 2000 e já depois, ou seja, o meu filho já ia fazer 6 anos, ou até já tinha feito, exatamente, quando eu fiz a minha primeira formação de parentalidade consciente, por isso eu fui me informando, fui querendo cada vez saber mais. E Claro. como eu também sou da área da formação, eu achei que fazia sentido eu fazer formação na área da parentalidade, então já só em 2016 é que eu comecei a fazer formação e depois a partir daí já não parei mais, não é? E o mais novo já nasceu em 2018, já com uma intenção totalmente diferente. E Diferente. curioso que eu depois mudei logo tudo, não foi só a educação, foi logo desde da gravidez, não é? E eu Uhum. mudei logo o chip e o parto já foi totalmente diferente, porque eu já queria outras coisas e eu não é que o parto do primeiro tenha sido mau, porque Uhum. foi como eu queria na altura e Claro. com a informação que eu sabia, não é? O que eu costumo dizer foi um parto com tudo incluído, porque tive direito a tudo e mais alguma coisa. Mas eu na altura só dizia, não quero ter dor. E então, pronto, isso cumpriu-se. Certo. E realmente não tive. Só como eu tinha tanta anestesia, já não sentia nada, eu não conseguia ajudar nada no parto, não é? Eu realmente não tive dor, mas também não conseguia ajudar nada no parto porque eu Claro. não sentia nada. Pronto, então, lá está, depois desses anos todos a estudar, quando cheguei ao parto do segundo, mesmo o próprio parto já foi diferente, que a minha intenção já era outra, Outra. totalmente Claro. diferente, devido à tomada de consciência que eu tinha feito ao longo dos últimos anos, e à informação que eu tinha adquirido, não é? Sim. Porque eu posso, para o primeiro, tinha qualquer tipo de informação, não pesquisei nada, não sabia nada, só sabia que queria um parto com epidural, eu dizia, não, epidural, não havia outra opção, percebes? Não, na minha Claro. cabeça não havia aqui outra opção. Para o segundo, não, lá está. Eu fui ter informação, eu fui pesquisar, eu fui ler, fui estudar várias opções, também fiz formações e acompanhamentos. Então, a minha intenção já era totalmente Totalmente diferente. diferente. Percebes? Não quer dizer que eu tenha conseguido o parto conforme era a minha intenção, mas o que é certo é que eu tinha outros recursos, Claro. tinha outras informações, tinha outras ferramentas. E tudo porque eu me preparei, não é? Se eu não me tivesse preparado, também lá está. No momento, tu não tens discernimento para decidir, Para conseguir. Sim, sim, sim. não é? E por isso é que eu acho que esta preparação para a parentalidade é tão importante. Claro que nós depois vamos falhar e depois vai haver dias que eu não vou exercer uma parentalidade consciente, mas eu tenho essa intenção e eu sei que depois desse momento em que eu falhar, eu costumo dizer, até está aí
num livro da Mia, no Educar com Mindfulness, tem lá um testemunho meu a propósito dessas intenções, que eu costumo dizer, a partir do momento que eu defini a minha intenção como mãe, eu quando saio do caminho automaticamente há aqui um alerta, toca aqui uma campanha Uma qualquer que me vozinha. diz, não é por aqui. Hum, Não é este o caminho que tu escolheste, não é? O teu caminho é ali. E então eu mais facilmente me reoriento, não é? Tenho aquele farol que guia o meu caminho, percebes? claro. E por isso é que eu acho que faz tanta diferença esta preparação antes, porque nós vamos sair do caminho, mas se eu sair do caminho, eu sei voltar. Se eu não tiver um guia, se eu não tiver um farol, se eu não tiver uma intenção, eu ando à deriva, não é? Vou para aqui, depois penso, não, não quero bater aos meus filhos. Então vou para ali, sou totalmente permissiva. E pensar, isto não tem jeito nenhum, porque eles assim, não consigo, não faço nada deles. E depois vou para ali. Percebes? Não Claro. temos um farol, não temos um guia. E por isso é que é tão importante, na minha opinião, esta questão. Sim. Sentiste diferença no pós-parto, depois entre os dois, não é? Depois de já teres esta parentalidade consciente, esta informação toda, sentiste diferença? Senti, lá está, porque o primeiro foi totalmente inconsciente. Totalmente inconsciente. Tipo, olha, nasceu, tenho aqui um bebê. Ok, vamos lá. Lá está. Eu não parei para pensar, não fazia, É, e não era nova, às vezes as pessoas, é da idade, não era, porque eu já tinha quase 30 anos, por isso não tinha a ver com a idade. Mas é porque realmente eu vivia naquele piloto automático do dia a dia, ok, tenho aqui um bebê, nunca tive assim grandes depressões pós-parto, nunca tive isso. Eu acho que, apesar de no primeiro eu estar assim totalmente inconsciente, acho que era confiante o suficiente. E uhum, por acaso, na altura, fiz a preparação para o parto com uma parteira, com uma enfermeira parteira, e eu acho que ela me disse isto na altura e isso ficou-me para sempre, que era, a mãe sabe sempre o que é melhor para o bebê. Independentemente dos palpites, a mãe sabe o que é melhor para o bebê. Então eu só lidava com esta informação, tipo, não quero saber do que as outras pessoas dizem, se eu acho que é assim, é porque é assim, mesmo que eu achasse uma coisa mal, não é? Que fiz coisas erradas, eu dei pouquíssimo colo ao mais velho, por causa uhum. dessa questão, ele se habitua ao colo, depois não faz nada. Eu estava à beira dele, era curioso, eu sentava-me ao lado dele, mas eu dava-lhe pouco colo porque, olha, infelizmente, coitado. Era o que eu sabia na altura Claro, claro, e fiz o melhor que sabia, não é? sem dúvida. Evidentemente. E hoje em dia, graças a Deus, acho que ele não ficou com nenhum trauma por causa disso. Mas de facto, comparativamente com o segundo, o mais velho não teve colo nenhum. Pois, Era. Pronto, mas é curioso eu perceber, né, e agora com dois e com as diferenças, curioso de perceber essa questão que se dizia que não se pode dar colo e que eles têm que dormir sozinhos e que isto e uhum, que aquilo, e nós na altura ouvimos essa informação e achamos que realmente é o melhor para eles, mas não percebemos a insegurança que isso lhes causa. certo. E eu, como no mais novo, fiz o oposto. Eu dei-lhe o colo todo, adormeci ao colo se fosse necessário. Fiz, em termos sei lá, de conexão e de proximidade física, fiz Uhum, o oposto. Eu notei muitas diferenças também aí. O mais novo tornou-se. Ele tem também as suas questões de insegurança, mas muito mais facilmente quis ir dormir sozinho para a cama dele, muito mais facilmente se desapegou e tipo, agora quero ir e quero ficar e quero, sabes? sim, ganham E é asas, mesmo isso. É com mais mesmo isso, não é? segurança. Nós achamos que ao não nos aproximarmos muito deles, os vamos tornar independentes, mas não, porque a carência está lá, a necessidade de estar lá. Enquanto essa necessidade não for satisfeita e ele não se sentir seguro, ele não vai ganhar asas, não é? Sim, E como eu no mais novo fiz o oposto, então em termos de dormir foi uma diferença abismal, não é? Porque o pediatra do mais velho dizia não, ele não pode dormir na vossa cama, tem que dormir na cama deles e não sei o quê, não sei o que mais. E foi uma luta até claro. muito tarde para o mais velho dormir sozinho e dormir na cama dele e tudo. E o mais novo dormiu no meu quarto muitos mais meses mas aos 15 meses, mais ou menos, quis ir para o quarto dele. Ou melhor, eu uma altura nós saímos e ele ficou a dormir no quarto dele com a minha mãe, nunca mais quis voltar para o meu quarto. Ficou.
E eu Ou depois, na seja, altura, fazia-me confusão porque o mais velho queria dormir connosco e o mais novo não. Então estava o mais novo a dormir sozinho num quarto e e o depois o mais mais velho a velho. dormir connosco, sabes? E foi muito curioso, mas eu acredito que tenha sido muito por essa satisfação de necessidades que eu Certo. dei ao mais novo e não dei ao mais velho na altura que devia ter dado. Mas Olha, pronto, são. muito interessante esta tua partilha É, agora. E, é, e acho que é o ideal então para fecharmos aqui este nosso episódio, porque lá está, tens duas histórias totalmente diferentes, não é? E sim, em ambas tu foste uma boa mãe, porque com aquilo que exatamente. tu sabias, nem E em cada. não me julgo por ter feito diferente com o primeiro, não? Pois, E nós com as atitudes de mindfulness, não é? Também trabalhamos muito esta questão, que foi o que foi, e a mesma programação neurolinguística também nos traz esses princípios, que é que nós fazemos a cada momento o melhor que sabemos e está tudo certo. certo. Foi o que eu sabia, eu fiz aquilo que eu achava que era melhor para ele, foi com a melhor das intenções. Hoje tenho uma informação diferente, faço diferente, não é? Se calhar se tiver um terceiro filho, vou ter uma informação diferente e vou fazer de forma diferente, percebes? Claro. Mas a cada momento fazemos aquilo que sabemos e aquilo que achamos que é melhor. E sem culpas, sem ressentimentos. Isso é muito importante nós trabalharmos esse desapego, deixar ir essas culpas também, muito da nossa sociedade que nos carrega muito com esse peso da culpa e és culpada e agora pronto, Sim. temos que nos desapegar e desaprender desaprender a ter culpa, não é? Exato, sim, sim, sem dúvida. Olha, Bárbara, muito obrigada. Ora, é essa, obrigada eu. Deixaste-nos aqui uma história bastante inspiradora e esta questão da parentalidade consciente e do mindfulness, que de facto então faz Sim, toda a diferença, sem começar dúvida. mesmo antes de o bebê nascer. Exatamente. Muito obrigada, Obrigada e um beijinho. um grande beijinho. Muito obrigada a ti que estiveste aqui a ouvir-nos até ao fim. Espero que possa ter sido um momento bom para ti e que leves alguma semente desta nossa partilha. No próximo episódio, vamos conversar sobre Human Design e como esta ferramenta nos permite conhecermos-nos e aceitar-nos partes de nós para vivermos mais leves e livres. E tomar esta consciência na gravidez vai ajudar-te a conheceres os teus limites, a respeitar-te muito mais e transformar a tua experiência. Se gostaste deste episódio, partilha-o com alguma grávida ou mãe que aches que possa fazer sentido. Partilha nas tuas redes sociais, pois assim estás a ajudar mais grávidas e mães a viverem uma maternidade mais leve e alinhada consigo. Contribuis ainda na concretização da minha missão de vida. Muito obrigada por isso. Se te fizer sentido, avalia este podcast no Spotify ou então faz subscrever no meu canal do YouTube para ficar sempre atualizada destas vidas na gravidez, parto e maternidade. Um beijinho e até à próxima semana.